Good morning, sétimo ano. Tudo bem, meus queridos? How are you today? Everybody fine? I'm fine, alright? Eu estou bem, graças a Deus. Novamente estou aqui com vocês, professor Augusto César, professor Augusto, professor de inglês. Estou gravando para o canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. E qual vai ser o nosso assunto dessa aula de hoje? Hoje nós veremos o verbo to be no simple past, o passado do verbo to be. Very, very easy. Muito fácil esse assunto, ok? O passado do verbo to be, o simple past do verbo to be, ok? O passado do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular, ok? No presente, nós temos as formas. Quais são as formas do presente em verbo to be? Am, is, are. Am, is, are. No passado, em vez de 3 formas, nós temos só 2. Was e were. Apenas 2 formas, ok? Mas como é que eu conjugo ele no passado? Tá? Presente, I am, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. E no passado? Ok? Qual é a conjugação? I am, presente, passado. I was. You are, you were. He, she, it, is, was. We, you, they, are, passado, were. Então, was eu uso para eu e as 3 pessoas do singular. Was eu uso para I, he, she, it. Were, observe a pronúncia e não é were. Were em inglês é onde, é outra coisa, tá? Aqui é were, was, were, ok? Were eu uso para you, we e they, ok? Ele é o passado do verbo to be. Presente, am, are e is. Passado, was e were. Em vez de 3 conjugações, 3 formas, só 2 no passado, ok? Forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, o verbo to be em uma frase afirmativa tem a forma irregular, was e were. Observe a tabela a seguir, tá? A mesma tabela, ok? Aqui, I was, eu era ou eu estava, e o were, você era ou você estava, beleza? Como é que eu faço, professor, a forma negativa do verbo to be? Como é que eu digo assim, eu não estava em casa, ele não estava em casa, ela não estava na escola. Como é que eu faço? Simples, ó. A forma negativa do verbo to be, no passado, é feita colocando-se not depois do verbo. Lembre que o presente também eu coloco not depois de am, is e are. No passado, a mesma forma, coloco not depois de was ou were, ok? Ó, I was not. Observe que eu tenho aqui, ó, was not, que é a forma contraída, tá? Tanto posso usar I was not ou I wasn't. Professor, qual é a correta? As duas. As duas. Para falar, a contraída é melhor que em vez de 2 palavras, eu falo uma. I was not, I wasn't, ok? You were not, you weren't. Onde é que está o notzinho? Sempre depois do verbo to be. Quando você for fazer uma frase negativa com o verbo to be, você procura na frase onde é que está ele. Opa, está aqui o was, not depois. Ó, está aqui ele, o were, o not sempre depois do verbo to be, ok? Nunca antes. Ó, sempre depois do verbo to be, ok? We were not, we weren't. Abreviação de was not, wasn't. Abreviação de were not, weren't. Ok? Forma interrogativa. Como é que eu faço uma pergunta com o verbo to be? Você estava em casa ontem? Ele estava na escola ontem? Como é que eu faço isso? Ele estava triste ontem? Nós estávamos tristes ontem? Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo to be no passado, o was e o were, ele vem antes do pronome, ok? Olha os exemplos, olha a tabelazinha, ó. Was I, were you, was he, was she, was it,
were we, were you, were they. Lembra que no presente eu faço I was, interrogativa, was I, ó. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ela estava na escola. Was it a different day? Foi um dia diferente. Were we married? Nós éramos casados. Were you my friends? Vocês eram meus amigos. Were they my neighbors? Eles eram meus vizinhos. Então, negativa, coloco not sempre depois de was ou were. Interrogativa, pego was ou were e trago para frente do verbo, do pronome, desculpe. Tá? Pego o verbo was e were, trago para frente do pronome. Beleza? Olha só um exercíciozinho de revisão, ó. Thomas talked to her yesterday. Thomas estava conversando com você ontem. Thomas, para ele eu uso was ou were? Was. I think about eating a pizza tonight. Eu estava pensando, tá, em comer uma pizza ontem. I was ou were? Isso. We, nem preciso saber da frase aqui a tradução. O que é importante é se eu saber, para we eu uso o quê? Was ou were? Were. Juliana and I, nós, Juliana e eu, nós, mesma coisa aqui de cima, ó. Pessoal, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Então, was e were. Was eu uso para he, she e it, ok? He, she e it. Então, ó, your Facebook was already open when I saw it. Seu Facebook estava aberto quando eu o vi, ok? Desafio para vocês. Preencha as frases com was ou were, was not, ok? Lembrando, o que você vai observar são os pronomes Jane, ela, you, I, we, I e Jane, ok? O que você vai observar é isso aqui, tá? Então, responda no portal. Tô com dúvida, professor, da tabelazinha. Volte o vídeo, assiste o vídeo 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. O importante é você memorizar e saber quando é que eu uso was, quando é que eu uso were, quando é que eu uso na interrogativa, na afirmativa, na negativa, tá? Mas assiste o vídeo quantas vezes for necessário, até você aprender, tá? Na dúvida, pergunta ao seu professor, eu estou nessa dúvida aqui, não entendi direito, me explique. Estamos aqui para isso, ok? Por enquanto, nossas aulas, pessoal, vão ser assim, virtuais, ok? Até que tudo isso passe e vai passar e logo, logo estaremos de volta, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, 7º ano.